Irmãos, abramos a palavra do Senhor em Isaías, capítulo 1. Isaías, capítulo 1. Serão expostos, irmãos, especificamente os versículos 18, 19 e 20. Mas nós leremos a partir do versículo 1 a fim de entendermos o contexto desse texto. Isaías, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, o jumento, o dono de sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Por que haveis de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia? Toda a cabeça está doente, e todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo, a vossa lavoura, os estranhos devoraram em vossa presença. E a terra se acha devastada como numa subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como xoxa na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nós teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. De que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para a minha abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo quê? Quando estendes as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as escuto, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem. Atendei à justiça. Repreendei ao opressor. Defendei o direito do órfão. Pleiteai a causa das viúvas. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes
e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Amém. Oremos, irmãos, mais uma vez pedindo a bênção do Senhor para essa ocasião que nós teremos. Oremos. Senhor Deus, nós bendizemos o Teu nome, Senhor, por mais essa oportunidade de nos achegarmos no Teu santo dia e ouvirmos mais uma vez a Tua palavra sendo pregada a nós, depois de rendermos a Ti os louvores e os sacrifícios de nossos lábios, Senhor. Ensina-nos, Senhor, pelo Teu Espírito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto que nós vamos expor, como foi anunciado, será o versículo 18 ao versículo 20. Mas é apropriado nós lermos desde o versículo 1 aqui, irmãos, nesse capítulo, para nós entendermos o que está acontecendo aqui por meio do profeta Isaías. Deus levanta o profeta Isaías, irmãos, para a nação chamada a nação do sul, por causa da divisão que o reino de Israel ele sofreu após a morte de Salomão. Jeroboão, o seu servo, dividiram o reino, tomando de Roboão, o filho de Salomão. Então, aquele reino de Israel, que era unido em 12 tribos, foi dividido. 10 tribos, mais ou menos, ficou para o reino do norte, com Jeroboão, e 2 tribos ficaram para o reino do sul, com ênfase em Judá. A partir dali, irmãos, o reino do norte, ele se degenerou em idolatria, em impiedade e perversidade. E rapidamente o Senhor levou o reino do norte para o exílio assírio, como um juízo derramado sobre aquela nação. E ele não fez isso, irmãos, do nada. Ele enviou àquela nação recorrentemente profetas que lhe chamavam a atenção, chamando ao arrependimento, e a todos esses profetas eles desprezaram. Então, rapidamente, eles foram levados para o exílio assírio. O reino do sul, irmãos, de forma diferente, ele oscilou um pouco mais em momentos de piedade e momentos de impiedade. Em momentos em que os reis de Judá eram homens zelosos e tementes ao Senhor, em momentos que não eram tementes ao Senhor. Só que também esse reino foi levado para o exílio babilônico em seguida, pela manutenção da prática das impiedades. Deus também levantou, irmãos, para estes inúmeros profetas, dentre eles o profeta Isaías. E o livro do profeta Isaías, irmãos, é interessante porque Deus chama Isaías com uma afirmação logo no início. Isaías, você vai ser meu profeta, eu estou mandando você para pregar essa nação, mas você tem que saber já de uma coisa. Esse povo é povo de coração duro. Você vai pregar e eles não vão se converter. Diga aí, você iniciar o seu ministério sabendo que as pessoas vão ouvir e não vão se converter. E essa dureza era tal, irmãos, que ela se estendia a todas as áreas do povo de Israel, ao governo, aos relacionamentos, ao culto, às vidas privadas, etc. Aqui, irmãos, o capítulo 1, ele é uma excelente introdução daquilo que vai ser o tom de todo o livro de Isaías. O Senhor começa repreendendo a nação, expondo os seus pecados de uma forma geral. Vocês são rebeldes. Eu criei meu filho, eu o engrandeci, eu o emancipei. E ele virou as costas para mim, o meu filho é Israel. Um boi e um jumento sabem quem são seu dono. Eles sabem, mas o meu povo não. Então, depois de expor toda a gravidade do seu pecado, irmãos, ele avança falando sobre, especificamente, o culto, que é um tópico importante aqui no livro de Isaías. O culto era de tal forma profanado, irmãos, que o Senhor dizia: eu odeio os ajuntamentos solenes de vocês. Eles me cansam de tão profanado que era o culto que eles prestavam ao Senhor. É nesse contexto, irmãos, de condenações e de juízos, que o Senhor coloca em Isaías também inúmeras porções de consolo e de promessa de perdão em caso de arrependimento. E aqui está a primeira, irmãos, em todo o livro do profeta Isaías, versículo 18 ao versículo 20. Vamos lê-la mais uma vez. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata,
eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comerias o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. A boca do Senhor o disse. Novamente, irmãos, depois de expor o pecado dessa nação, ou introduzir essa exposição de pecado, pecado de rebelião contra o Senhor, desprezo do Senhor, blasfêmia contra o Senhor, a tal ponto de o Senhor comparar a nação a Sodoma e a Gomorra, depois de falar da hipocrisia e da profanação do culto, o Senhor introduz essa promessa. Em um tom de um convite. Vinde, venham e arrazoemos, diz o Senhor. Vinde e arrazoemos. As palavras, irmãos, do texto que nós lemos são um convite terno e doce após essas repreensões, essas acusações, como se o Senhor estivesse dizendo: aquele que está dizendo, eu não quero nem ouvir a oração de vocês, ele está disposto a conversar para lhes entregar perdão, para haver restauração. E aqui, irmãos, nós aprendemos algumas coisas já com esse primeiro aspecto do texto, o convite do Senhor. A primeira coisa, irmãos, é que note que esse convite vem depois de uma série de repreensões e acusações da parte do Senhor. De uma forma mais simples, essa oferta de perdão e graça, essa oferta de restauração, essa oferta de reconciliação, ela vem depois de uma clara exposição da lei e do pecado. O Senhor acusa com a sua lei, com clareza, quais eram os pecados dessa nação. E então, depois de confrontar a igreja do Antigo Testamento com os seus pecados, ele estende a oferta de perdão. Irmãos, esse é o padrão do Evangelho. Este é o padrão da pregação do Evangelho. O Evangelho, irmãos, ele oferta a infinita graça de Cristo para todo aquele que crê. Ninguém que vir a Cristo vai ser rejeitado. E eu espero que fique ainda mais claro com esse texto do profeta Isaías, que carinhosamente também é chamado de o Evangelho do profeta Isaías. Com tanta vivacidade, ele apresenta o Evangelho aqui nesse texto. Ele é ofertado a graça para todo mundo. Cristo é ofertado para todos. Mas isso não é e não pode ser feito sem antes mostrar para todos a gravidade do seu pecado. Cristo, irmãos, é um médico maravilhoso. Cristo é o mais doce remédio que alguém pode ter. Mas como ele mesmo falou, não são os sãos que precisam de médico, mas os doentes, isto é, aqueles que se reconhecem como doentes, aqueles que entenderam a gravidade do seu pecado e a sua urgente necessidade de Cristo. É exatamente isso aqui, irmãos, que Isaías está fazendo. É exatamente isso que o Senhor faz pela pregação. É exatamente isso que deve ser feito, irmãos, no aconselhamento bíblico. É exatamente isso que devem ser feitas nas nossas reconciliações. Não tem como passar por cima do pecado e haver perdão se não há plena ciência do pecado. De forma que, irmãos, Cristo nos ensina com muita clareza e nós devemos ter total convicção disso. Aqueles que se apresentam como pregadores do Evangelho, mas ocultam dos homens os seus pecados, ocultam deles a lei do Senhor, oculta a confrontação, são falsos ministros do Evangelho. Eles não pregam o verdadeiro Evangelho. Não é incomum encontrar hoje, irmãos, igrejas que, de presbíteros a membros de igreja, dizendo aos ministros, quando isso não é os próprios ministros fazendo isso. Não falem sobre pecado. Isso afasta as pessoas. Falem sobre Cristo. Ora, e quem disse que falar sobre Cristo não é falar sobre os pecados pelos quais Cristo veio morrer para nos redimir dos nossos pecados? É exatamente, irmãos, nesse pano de fundo, de trevas do nosso pecado, que brilha
a glória e a graça do nosso Senhor. Não há apresentação do evangelho sem confrontação do pecado. Não há oferta de perdão sem ciência do que deve ser perdoado. Não há restauração e reconciliação sem confrontação de pecado. É o básico do evangelho, irmãos. E então nós percebemos o quão longe estamos do evangelho quando se torna-se incômodo ouvir sobre e contra o pecado. Não deveria ser, irmãos, essa oferta maravilhosa, uma das ofertas mais belas registradas no Antigo Testamento. Vinde e arrazoemos, ainda que os seus pecados sejam vermelho vivo, eles vão se tornar brancos como a neve. Essa oferta de graça e de perdão, ela vem depois de Deus dizer: eu não quero nem ouvir as suas orações de tanto pecado que há na mão de vocês. Não há, irmãos, restauração e conciliação. Não há oferta de perdão sem senso de pecado. Se você foge do senso de pecado, mas quer o perdão e a graça de Cristo, eu preciso lhe falar com muita clareza. Você não quer o perdão e a graça de Cristo. Quem quer o perdão e a graça de Cristo são aqueles que entenderam quão grave e odiosos são os seus pecados e encontram na graça de Cristo o bálsamo e o conforto para a sua alma. Essa é a primeira coisa que nós devemos aprender com esse texto, irmãos, nesse primeiro momento do vinde, pois o Senhor diz. Mas a segunda coisa, irmãos, que nós devemos entender aqui, queridos, é o tamanho da bondade e da graça e da misericórdia do Senhor. Você percebe, querido, que o Senhor poderia ter parado aqui meramente na condenação. Ele poderia ter parado aqui só dizendo que estava detestando tudo que eles estavam fazendo. Ele poderia. E isso seria justiça. O nosso Senhor é justíssimo. Ele não é corrupto como muitos juízes em muitas cortes brasileiras. Mas o Deus do pacto, o Deus da aliança, que é justo, também é misericordioso e bondoso. E ele tem um pacto com o seu povo em Cristo Jesus. E ele lhes confronta assim com a lei. Mas ele não vai deixar de lhes estender a graça e o perdão que há em Cristo. É exatamente isso, irmãos, que o Senhor está fazendo aqui, nos mostrando o tamanho da sua graça e da sua bondade, irmãos. Por causa do seu grande amor, ele vem até o seu povo. E ele vem recorrentemente. Se você não creu em Cristo ainda, o Senhor está vindo a você agora, na pregação do Evangelho, chamando você a abraçar essa graça que lhe é ofertada em Cristo Jesus. Mas também a mim e a você, crente, que já cremos. Ele vem pregação após pregação, dia do Senhor após dia do Senhor, até nós, ofertando a graça, chamando-nos à reconsideração dos nossos caminhos, para termos da parte dele perdão e santificação. Ele vem, irmãos, e ele continuará vindo até o último instante do mundo. Até o último momento, irmãos. E aqui nós já paramos, irmãos, com o tamanho dessa graça, queridos, também no contraste, queridos, no contraste com a promessa do perdão que é oferecida aqui. Veja que, novamente, queridos, não eram pecados pequenos. Não foi um tropeço pontual. Eram gerações após gerações da igreja do Senhor rebelando-se contra ele. Mas ele faz uma promessa enorme, irmãos, prometendo o perdão verdadeiro para todo aquele que se voltar para ele. E disso aqui nós também aprendemos uma outra coisa, irmãos.
se a promessa é tão grande assim, se o perdão prometido é tão enorme como esse texto está colocando para nós, irmãos. Novamente, veja a linguagem e a imagem desse texto. Ainda que seus pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Veja o nível da promessa. Enorme. Isso também nos mostra, irmãos, o quão odioso deve ser o nosso pecado. Porque se é necessário uma promessa tão grande de perdão, irmãos, é porque os nossos pecados são enormes, são grandes, são vermelhos como a escarlata, são vermelhos como o carmesim, são vermelhos vivos. E o que é que isso deve gerar em nós, irmãos, essa constatação? Muitos pegam a promessa da graça e faz assim: Deus é um Deus de graça. Há muita graça em Jesus e onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, vamos pecar, galera, porque a graça é grande. Esse mesmo raciocínio Paulo refutou em Romanos 6. Ele começa assim: que diremos? Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nós, o que para o pecado morremos, vamos continuar vivendo no pecado de maneira nenhuma. Como é que nós, o que morremos para o pecado, vamos ficar vivendo para ele? E aqui chama-se, irmãos, essa posição de libertinos. Todo aquele que faz uso da graça do Senhor, conforme Judas falou em Judas versículo 3, faz uso da graça do Senhor para pecar, irmãos, ele peca contra a graça. E como eu já falei várias vezes para a igreja, vou repetir nesse sermão pelo menos 2 vezes, essa é a primeira. Se é grave pecar contra a lei, irmãos, muito mais grave é pecar contra a graça que nos é oferecida como perdão por causa da quebra da lei. Não se deve usar a graça para o pecado, irmãos. Antes, que a graça que nos é estendida como oferta de perdão seja nos usada, irmãos, para a santificação. Esse é o uso correto e adequado da graça do Senhor, que o Senhor nos revelou na sua palavra. E, novamente, quantas não são as igrejas, irmãos? Inclusive, muitas modinhas aqui em Natal, que têm exatamente essa fama. A graça como uma cama para aconchegar e acolher os pecados mais abomináveis no coração de um homem. Isso é terrível. Essa graça enorme, irmãos, nos mostra o tamanho do perdão que o Senhor está oferecendo para a sua igreja. E quando ele fala nesses termos, irmãos, essa promessa de um perdão verdadeiro, é como se ele estivesse falando assim: saibam que os maiores pecadores, se verdadeiramente se arrependerem, terão seus pecados perdoados. Não tenha dúvida disso. Não há pecado maior que a graça do nosso Senhor. Não há. De tal forma que ele usa mais uma vez essa imagem gritante. Pode ser vermelho como carmesim. Vermelho vivo. Eu perdoo se vem arrependido até mim. Se vem arrependido até mim. Muitas vezes, queridos, muitas vezes nós pensamos que o nosso pecado é imperdoável. Mas a Escritura falou que só há um pecado que é imperdoável. A blasfêmia contra o Espírito Santo. Que é basicamente o mesmo pecado de desprezo e de rejeição da graça do nosso Senhor. O nosso pecado, irmãos, é sim odioso e digno de toda ira. Não há nada de belo no pecado. Não há nada de louvável no pecado. Ele destrói tudo e todos, irmãos. Eu não encontrei um que se entrega ao pecado e no final olha para trás e diz: valeu a pena.
Não vai existir esse. E sim, irmãos, nosso pecado odioso. Mas em Cristo, aos que estão nele e creem na sua obra e confiam nele, qualquer pecado, exceto a blasfêmia do Espírito Santo, é mais do que perdoável. Nosso coração, irmãos, é tentado a achar que nós não podemos receber o perdão do Senhor. E aí nós queremos fugir do Senhor porque nós estamos sujos do pecado, quando exatamente é para irmos para o Senhor, para sermos lavados do nosso pecado, irmãos. Ele diz que nosso coração ficará mais branco do que a neve. Ele nos encoraja a irmos até Ele com essa convicção. Mais uma vez, sim, o nosso pecado é grave. É muito grave, irmãos. Mas o perdão dele é ainda maior para os que estão arrependidos. Se há arrependimento verdadeiro, não tenha dúvida, não importa o que você fez, não importa o que você fez, se há arrependimento verdadeiro em Cristo, há perdão. E você vai descobrir, tão logo, que essa é a coisa mais maravilhosa que um homem pode ter. Porque no dia da sua morte, quando nós estivermos no leito, irmãos, prestes a morrer, você não vai querer saber quanto você está deixando na sua conta, quantos títulos você conquistou, quantos bens você adquiriu. Só uma coisa vai te importar: o perdão dos pecados. Se os seus pecados foram perdoados. De tal forma, irmãos, que Lutero certa vez falou: Senhor, fere-me, contanto que os meus pecados sejam perdoados. Fere-me, tira o que quiser tirar. Doa e faça doer o que tu quiseres fazer doer, contanto que a coisa mais importante em mim seja dada: o perdão dos pecados. E está aqui Cristo nos oferecendo o perdão dos pecados, querido. Qual pecado você cometeu ou tem cometido que tenha atormentado a tua consciência? Qual pecado faz você ter plena certeza de que é de tal forma vermelho como o carmesim, como a escarlata, como o vermelho vivo? A promessa continua a mesma. Venha, e o teu pecado será perdoado, e você será branco como a neve. Esse é o primeiro aspecto, irmãos, dessa promessa. Mas essa promessa, irmãos, esse convite, ele é feito com alguns termos muito claros. Veja, por favor, o versículo 18 ainda. Vinde, pois, e arrazoemos. E mais à frente ele fala, versículo 19. Se quiserdes e me ouvirdes, comeríeis o melhor desta terra. O convite aqui, irmãos, ele é acompanhado de uma clara descrição do que deve ser feito para se obter o que é prometido. Eles que estavam dizendo que Deus era muito duro, agora estão recebendo um convite gracioso. Mas o Senhor continua colocando os seus termos. Ele estabelece duas ações que devem vir associadas a esse convite. A primeira é arrazoemos. A ideia aqui de arrazoar, irmãos, o Senhor como que estendendo um convite, mas ao mesmo tempo estabelecendo um conceito de um tribunal. Venham aqui. Vocês não estão dizendo que eu sou injusto? Vamos conversar aqui um pouquinho. Vem cá. Deixa eu te mostrar qual é o pecado de vocês. Vamos pensar um pouquinho para vocês verem que eu não estou sendo injusto. Basicamente isso. Arrazoemos. E ele diz então a segunda questão: se quiserdes e me ouvirdes. Essas duas coisas, irmãos, elas estão juntas aqui. O Senhor, queridos, está em suma aqui
nos chamando a uma primeira e contínua consideração de nossos pecados a partir do que ele diz em sua palavra. Ele não fala só, pensa aqui um pouquinho e segue a vida. Não. Eu vou razoar e vou continuar arrazoando sobre os meus pecados, irmãos. O Senhor nos ensina, queridos, que o convite ao evangelho é algo que nos é desconfortável. Ele nos é desconfortável porque, enquanto ele conforta a nossa alma profundamente, ao final, ele começa com um desconforto de considerarmos o que e quem de fato nós somos diante dele. Arrazoarmos sobre os nossos pecados, irmãos. É desconfortável porque nos priva de uma visão elevada de nós mesmos. Arrazoar em nossos próprios caminhos, irmãos, é algo desconfortável para a nossa carne, mas é necessário. É o passo seguinte à revelação da lei a nós. Eu fazer autoexame. Mais uma vez, irmãos, são ministros de Satanás os que querem manter os homens no alto engano do pecado, dos que oferecem perdão sem que seja considerado o caminho de morte que está sendo trilhado. Não poucos dizem assim: venham como você está. Ponto. Ponto. E nesse ponto está implícito: permaneça como você está. Mas essa não é a oferta do evangelho, irmãos. O Senhor fala mais ou menos assim: venham como vocês estão, pois vocês não podem se transformar a si mesmos, mas já venham considerando os seus caminhos e como eles são desagradáveis a mim. Seu pecado te faz insuportável, e minha presença e minha santidade me faz avesso à natureza de vocês. Eu os estou chamando não para permanecerem como vocês querem, segundo a imagem do seu pai Adão, mas eu estou chamando vocês para fazerem vocês semelhança ao meu filho, o segundo Adão. Venha, venha, mas venha sabendo que não é para você permanecer como você é e como você está. Venha sabendo, arrazoando no seu caminho, sobre o quão longe do padrão do Senhor nós estamos, para que você possa saber que você será tratado pelo Senhor. O Senhor nos chama a isso, irmãos, e o mais interessante, isso nos incomoda tanto, porque, primeiro, muitos de nós vivemos a vida sem arrazoar em nada do que o Senhor diz, em nada. O Senhor fala, e muitos de nós se fazem de bestas. É essa expressão. A fulano está se fazendo de besta, tá ligado? Sabe como é que é essa expressão? Que ouve e não faz nada. Deus fala. Ele diz: considere o teu caminho, e não se considera. Tem algo reservado para isso, o Senhor vai falar já aqui. Considera o teu caminho. Muitos ouvem e desconsideram totalmente o que o Senhor fala, ou então nem sequer procuram saber, ou até ouvem, entendem, mas procuram distorcer para não viver. E aí outros ouvem, entendem, mas o cinismo é tal, a hipocrisia é tal que não está nem aí para se conformar ao que ele está mandando. O Senhor está dizendo, irmãos, que há a promessa de perdão. E quando esse perdão é recebido, automaticamente, concomitantemente, aqueles e somente aqueles que rompem a sua lealdade com o pecado é que desfrutarão da comunhão com o Senhor. Enquanto houver lealdade ao pecado, irmãos, não há lealdade a Cristo. Enquanto haver apego ao pecado, de não querer com que ele seja tratado, não haverá, irmãos, comunhão restabelecida com o Senhor. Não haverá. Será que não vale a pena abrirmos mão do pecado para obtermos o que nos é maravilhosamente oferecido?
Me diga, você que ouve, vale a pena você ir abraçado com o seu pecado para o inferno? Ou acolher a oferta de perdão que ele dá, mediante o arrazoamento dos seus pecados? Muitos preferem morrer, abrir mão dos seus pecados e arrazoar sobre sua culpa. O orgulho não deixa, os prazeres, o amor aos prazeres o amarra. Bom, estes terão o que preferem, mas aqueles que anseiam alívio para os seus pecados terão esse alívio, como é prometido aqui pela palavra do Senhor. Arrazoemos, irmãos. Sondemos o nosso coração sobre a nossa caminhada. Não caminhemos e não andemos, irmãos, sem fazer a menor consideração diante da palavra de Deus, do estado da nossa alma. Meu querido, essa é a coisa mais importante na nossa vida. Qual é o estado da nossa alma? Por que você acha que o Senhor colocou um sacramento de comunhão continuado, repetido vez após vez, mês após mês, aqui na nossa igreja, 2 vezes ao mês, como um pré-requisito? Para você sentar essa mesa, além de você fazer parte do povo do pacto pelo batismo, você tem de fazer autoexame. Por que isso, meu querido? Porque ele está dizendo: arrazoai sobre o vosso caminho. Arrazoando nele e tendo ciência do seu pecado, há uma promessa aqui certa e garantida. Aquilo que é vermelho, vivo, se tornará branco como a neve. Que promessa, irmãos? Que promessa! E com uma condição, um elemento desse convite tão simples. E é porque é assim que vem o que vem em seguida. Veja o versículo 20. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Veja o contraste, querido. Enquanto abraçar a repreensão junto com a promessa traz esperança, desprezá-la traz profundo e certo juízo. Ele disse anteriormente: se vocês virem e arrazoarem, se vocês quiserem e ouvirem a minha palavra. E no livro do profeta Isaías, irmão, junto com o do profeta Jeremias e Ezequiel, há uma constante ênfase nesse contraste. Ouvir a palavra de Deus é se submeter a ele. E note que o ouvir aqui não é meramente entrar pelo seu ouvido, não. É ouvir de acolher o que ele diz. De não querer pautar a sua vida na sua palavra, mas na palavra dele. Se você ouvir, você é submisso. Se você não ouvir, você é rebelde. Então ele fala: se você continuar não querendo ouvir o que eu digo em minha palavra, se você desprezar a minha oferta de graça a despeito do seu grave pecado, eu estou aqui oferecendo graça. Se você continuar insistindo em desprezar, meu amigo, o que vem em seguida é pior do que vinha antes. Porque, novamente, irmãos, pecar contra a graça é infinitamente pior do que pecar contra a lei. Porque já não há mais caminho de salvação se eu desprezo a graça. É por isso que ele está dizendo: se vocês recusarem, se continuarem rebeldes, vocês serão devorados à espada. Vocês serão devorados à espada. As pessoas pensam, irmãos, que pior era na antiga aliança e que hoje é tudo de boa. Deus é um Deus de paz e amor e que não importa o que acontecer, vai estar tudo bem, porque Deus vai deixar para lá. Além disso, gerar uma heresia gravíssima chamada maniqueísmo, como se o Deus do Antigo Testamento fosse um outro Deus diferente do Novo Testamento. Isso é absurdo. É o mesmo Deus criador, é o Deus redentor, é o mesmo Deus triuno que se revela na face de Cristo Jesus. Além dessa coisa absurda, esquece de que o Novo Testamento é claro.
quando fala que não é pior, não. Que o Antigo Testamento não é pior, não. Algumas pessoas pensam assim, mas no Antigo Testamento o cara pecava, caía fogo do céu ali. O cara pegava, abria a terra. O cara era muito mais grave. Era muito mais cheio de milindre. Hoje, a graça, perdão. Querido, nós estamos lendo aqui um texto do Antigo Testamento. É a mesma graça. É a mesma oferta. A questão não é essa. Primeiro, que no Antigo Testamento o Senhor estava revelando-se. A escrituração da revelação estava sendo feita. Então, esses atos redentores aconteciam de forma muito clara e nítida. Mas a ausência desses atos explícitos ou espetaculares não quer dizer que as coisas estão tudo bem, não. Um pai, ele pode disciplinar o seu filho em loco. Ele pecou aqui o pai disciplina. Mas um pai pode falar, quando a gente chegar em casa, a gente conversa. E às vezes era melhor ser em loco do que a promessa de quando chegar em casa. O juízo de Deus no Antigo Testamento era imediato em muitos casos. E não é porque isso não acontece imediatamente hoje que está tudo bem. Não. Brasas vivas estão se amontoando a todo aquele que, ouvindo a oferta de graça, ainda assim a despreza. O que vem no final é muito pior. Você preferiria que o chão se abrisse hoje debaixo dos seus pés e que o fogo caísse em cima da sua cabeça ao que vai vir no final, àquele que despreza a graça do Senhor? Quer ver? Venha para 2 Pedro, por favor. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Vinha para João, capítulo 5. Se você não conseguir acompanhar a abertura do texto, acompanhe, ouça a leitura. João capítulo 5, versículo 14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olha, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Lucas capítulo 11, versículo 26. O Senhor diz, então, vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, habitam ali, e o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Ou ainda, irmãos, como nós expusemos no mês passado no Evangelho de Mateus, a situação de Corazim, de Cafarnaum e de Betsaida, que tendo recebido todas as manifestações da graça, ainda assim não se converteram. Ou como a própria blasfêmia do Espírito Santo, irmãos. Se a graça oferecida não é abraçada, ou se a graça supostamente abraçada é usada como justificativa para o pecado e se lança em mais pecado, irmãos, se ela não está operando santidade, nós estamos pecando contra a graça. E poderá ser dito, se recusaram em me ouvir e continuaram rebeldes. Ora, irmãos, assim como é imensa essa oferta de graça, e que oferta de perdão é essa, queridos? O anúncio do juízo que vai se seguir se ela for desprezada é proporcionalmente grande a ela. Isso será ouvido por todos que se recusaram e foram rebeldes. A espada, queridos, que devorou a igreja aqui na antiga aliança, foi a espada dos babilônicos. Ele falou, se vocês se recusarem me ouvir, a espada os devorará.
Mas a espada que vai devorar no último dia aqueles que têm desprezado a graça do Senhor não será a espada de homem. Ah, quisera estes que fosse espada de homem. 1.000, 10.000, 1.000.000 dessas espadas. Mas será a espada da ira do Senhor contra aqueles que desprezaram o seu filho. Quanto mais o Senhor fala, irmãos, mais muitos recusam em ouvir. Quanto mais ele adverte, mais muitos não querem mudar de vida. E quanto mais a graça do Senhor é ofertada, mas muitos continuam insistindo que ela não é grande o suficiente para perdoar os seus pecados. Não pequemos contra a graça, irmãos. Quando lemos o Evangelho de Marcos, por exemplo, irmãos, um dos pecados que os judeus mais cometeram ali, e é explicitamente falado recorrentemente no Evangelho de Marcos, é a dureza de coração. A dureza de coração que resiste à palavra. Obviamente, irmãos, que se a graça alcança, a dureza é quebrada. Aliás, se é quebrada, é porque a graça já está operando no coração. Mas se continua obstinado no pecado e a despeito de toda a chamada de arrependimento e de graça ofertada, continua-se a dureza do coração. Ali está a resistência à graça do Senhor e o princípio do juízo. E para que ninguém tenha dúvida, irmãos, que a oferta de graça é valendo e ao anúncio do juízo, ao desprezo dessa graça é valendo, o Senhor termina assim, esse trecho. Porque a boca do Senhor o disse. Ora, irmãos, toda a profecia, todo o texto da palavra do Senhor é a boca do Senhor dizendo. Mas esse recurso ele era usado pelos profetas, o Senhor mandava eles falarem isso como um recurso de ênfase. Quem está falando sou eu. É engraçada essa expressão nossa, né? Porque você fala assim, olha, se fizer tal coisa, eu vou fazer tal coisa. Quem está dizendo sou eu. Você está vendo o que a pessoa está dizendo. Você sabe o que a pessoa está dizendo. Mas fala-se para enfatizar. É a mesma coisa aqui. Eu vou cumprir tanto a promessa de graça. Venha, eu vou lhe dar. Arrazoe sobre o seu pecado. Pense sobre os seus caminhos. Faça o autoexame. Arrependa-se dele. Está a graça prometida. Eu vou lhe dar perdão. Não se agarre ao seu pecado. Chute-o para longe. Aqui é oferta. Mas ele também está dizendo, eu estou falando, se insistir num caminho de desprezo à minha palavra, à minha graça, o bicho vai pegar. Eu vou fazer com que a espada passe e devore vocês. E aqueles que não desejam ser governados pelo cetro de Deus, certamente e com razão, serão devorados pela sua espada. Vejam, queridos, eis o Deus justo, terno e gracioso, que nos convida ofertando a graça, e nos diz para nós levarmos a sério a sua graça. Isso é o Evangelho. Isso é Cristo. Abracemos o Cristo que nos é oferecido no Evangelho, irmãos. Amém. Oremos. Senhor, o nosso pecado é muito grande, Senhor. Ele é vermelho vivo. Há muita sujeira e podridão em nosso coração, Senhor, de toda natureza. Toda sorte, Senhor, de impiedade. Passou ou passa, Senhor, e ainda passará em nosso coração. E quanta angústia isso traz sobre nós, Senhor. Nós, os que já entendemos a Tua lei e a gravidade de nossos pecados, Senhor. Mas quanto consolo nos vem quando nós nos deparamos com a porção de um
de um texto como esse, Senhor, na tua palavra, em que o Senhor nos promete perdão, o Senhor nos promete graça, reconciliação, se tão somente nós nos voltarmos para ti, arrazoarmos sobre os nossos pecados, nos arrependermos dele e te ouvirmos, Senhor. Bendito seja o Senhor pelo teu evangelho e pela graça que há em Cristo Jesus. Bendito seja o Senhor pela tua oferta de perdão e de graça em Cristo Jesus. Ó Senhor, livra-nos de desprezar a tua graça, porque é tão grande, e assim como ela é enorme, Senhor, grande também é a certeza do teu juízo àqueles que pecarem contra a tua lei, e mais gravemente àqueles que pecarem contra a tua graça, Senhor. Livra-nos, Senhor, de desprezarmos a tua graça. Nós oramos em nome de Jesus.